Olá, boa noite. Vamos falar hoje sobre pré-natal. Meu nome é Ayrton Daniel Ribeiro Filho, sou médico CRM 69175 e minha especialidade é obstetrícia e estamos fazendo esse vídeo com a intenção de trazer uma informação de utilidade pública sobre a importância da assistência ao pré-natal. Então, por que será que damos tanta ênfase à consulta e toda a assistência do pré-natal às gestantes? Porque isso se torna uma obrigação a mulher, quando engravida, frequentar a assistência ao pré-natal, seja em qualquer nível do serviço de saúde. Porque, na verdade, o pré-natal é uma atitude de prevenção. A assistência ao pré-natal se resume em checar se está tudo bem, em imaginar se aquela mulher tem algum déficit de uma vitamina, tem algum problema na sua composição clínica, e se não, acompanhar a evolução da gravidez, a saúde da gravidez, né? E essa é a função do pré-natal, uma função preventiva. Uma vez observando nessa evolução, digamos assim, sentinela, algum desvio da normalidade, o papel do pré-natal é corrigir esse desvio o quanto antes, para que a gravidez volte a correr o seu curso natural, no trilho natural, dentro do esperado. Então, toda a assistência pré-natal que existe hoje disponível tem um objetivo único de prevenir desvios da normalidade e, com isso, garantir uma gestação mais saudável. Para se fazer a assistência pré-natal, existe mais ou menos aí alguns protocolos, né, básicos a serem seguidos. Para ficar um pouco mais didático para vocês, vamos dividir essa assistência ao pré-natal em 3 trimestres. A gravidez é formada de 3 trimestres, e esses trimestres são bem diferentes um do outro. O primeiro trimestre se caracteriza por um trimestre cujo hormônio principal é o beta-HCG, e que é um hormônio que proporciona uma capacidade para esse embrião de invadir o corpo materno, de se nidar na parede uterina, de se implantar, de desenvolver a sua placenta, a verdadeira unidade de troca de nutrientes entre mãe e filho. Então, o primeiro trimestre é um trimestre bastante agressivo no ponto de vista do que o embrião faz para garantir a sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, é um trimestre onde a mulher, a mãe, tem que permitir essa implantação, essa invasão trofoblástica, que é o termo que acontece, técnico do que acontece ali no meio das células dentro do útero. Então, nesse primeiro trimestre, é muito comum a mulher ter bastante sintomas incômodos, e a maioria deles está relacionado a essas doses altas de beta-HCG, a essas doses altas da progesterona. No primeiro trimestre, o papel do obstetra vai ser fazer uma investigação geral, digamos assim, um screening, através de uma série de exames, procurar ver como é que está a situação sorológica, como está a situação hematológica, como está a sua imunidade, como estão os exames de hormônios, como a tireoide, né? Fazer exames de urina e de fezes, pesquisar verminoses. Muitas vezes nessas sorologias se encontra alguma alteração, e a gente sabe que o tratamento pode ser feito durante a gravidez, e outras vezes a gente sabe que o tratamento pode diminuir o risco de um bebê se contaminar por alguma doença ou de um bebê vir a ter alguma malformação, né? Então, no primeiro trimestre, logo no início da gravidez, então logo o diagnóstico seja confirmado, importante então se fazer uma bateria de exames laboratoriais que vão contar com exames de sangue, de urina e de fezes. E nesses exames nós vamos ter mais ou menos uma fotografia do estado de saúde dessa mulher para enfrentar a gravidez, né? Em seguida, logo assim, ao
término do primeiro trimestre, né, o primeiro ultrassom, pelo menos aí, tem que ser feito, né? O primeiro ultrassom não pode passar de 11 a 13 semanas. É o ultrassom onde a gente faz uma espécie de rastreamento também de doenças que são de origem cromossômica. É uma maneira de se inferir qual o risco de uma determinada gravidez, considerando vários fatores, como idade, história materna, história familiar, de se fazer um cálculo do risco dessa gestante vir a gestar um bebê com alguma cromossomopatia. Então é um exame de rastreamento que muitas vezes já deixa o casal tranquilo. Uma vez ele estando normal, a gente consegue assegurar aí uma chance de mais de 80% de não ter cromossomopatias nessa gravidez. Passando-se algumas semanas, entramos no segundo trimestre. Importante ressaltar que nesse primeiro trimestre, algumas nutrientes devem fazer parte da nossa dieta, né? Esses nutrientes podem ser alcançados com uma dieta bem direcionada ou com o uso de medicações que já são previamente padronizadas para gestantes, como é o caso do ácido fólico. O ácido fólico ele tem um efeito protetor contra malformações do tubo neural e esse efeito é comprovado cientificamente, não sabendo o risco exatamente. Sabendo que o risco é baixo, o uso mesmo assim é recomendável. Então, todas as mulheres já no primeiro trimestre, uma vez que saibam que estejam grávidas, ou até aquelas que estejam já planejando a gravidez, devem começar a usar a sua dose de ácido fólico. Sabemos também da importância do ômega 3 na constituição de células do sistema nervoso, da importância do iodo, né? Sabemos da importância do ferro na gravidez. Então, esses nutrientes todos podem ser conseguidos numa dieta orientada ou através de medicações. O uso de polivitamínicos também pode ser recorrido já desde o início da gestação. Há gestantes que começam a gestação já usando polivitamínicos, são pacientes que vieram de cirurgias de redução de estômago. Essas pacientes continuam usando seus polivitamínicos e existem também polivitamínicos de uso específico para gestante. Então, eu ressalto que isso é uma opção, né? Uma boa nutrição, uma boa orientação nutricional pode suprir todas as necessidades da gestante. No segundo trimestre, eu falei então para vocês que no primeiro trimestre a gente vê um trimestre de bastantes sintomas, né, de bastantes efeitos colaterais desses altos níveis de beta-HCG, de progesterona, e a mãe sofre um pouco, né, mas no segundo trimestre o nível do beta-HCG começa a cair e assume a produção placentária de hormônios, né, os hormônios o HCG placentário e a progesterona também, o que levam a um gradiente de efeitos colaterais menores. Então a gestante finalmente curte o segundo trimestre, que a gente pode chamar assim, digamos, de lua de mel da gravidez. O segundo trimestre é onde as coisas ficam melhores, a barriga ainda não está muito grande, a gravidez já existe, a silhueta da mulher já muda, os elogios sobre a gravidez já aparecem, os sintomas colaterais melhoraram, aquele vômito, aquela náusea já melhorou, e aí estamos no segundo trimestre, numa fase boa, numa fase mais tranquila, passa com bem mais facilidade. Independente disso, no segundo trimestre, seu obstetra vai solicitar novamente uma bateria de exames, né? Então é importante a realização do exame do ultrassom morfológico ao redor de 21 a 25 semanas, mais ou menos. Esse é um exame que vai ajudar a fazer uma análise da morfologia do bebê, e isso se refere exatamente à anatomia do bebê, né? Então, fazer uma análise se esse bebê é anatomicamente normal, se ele tem alguma malformação. Essa é a melhor idade gestacional para se fazer essa avaliação. Quase todos os órgãos ali já estão formados.
e é uma idade onde o bebê está aí pesando aproximadamente 500 gramas. E é um exame, então, muito importante a ser feito, junto com eles uma segunda rodada de exames laboratoriais, revendo os exames de sorologias que foram negativos, refazendo o exame da glicemia, da dosagem do açúcar, refazendo o exame do hemograma para ver se houve alguma anemia acentuada, né, para essa gestante, o que é uma característica bastante comum na gravidez, né, a anemia. Passa-se então das 20 semanas, 21 semanas, até 25, faz-se o exame morfológico, e aí a gente entra praticamente no início do terceiro trimestre, né, por volta de 28 semanas. Então temos aí novamente uma bateria de exames a ser feitos, né? Normalmente a gente faz aí um ultrassom, que é um ultrassom de controle evolutivo da gravidez, mas o mais importante nessa idade gestacional é fazer o rastreamento do diabetes gestacional. O diabetes gestacional, digamos assim, é um exagero de uma função do corpo feminino para nutrir bem o seu rebento. Como é que isso funciona? Normalmente, a gestante tem no seu funcionamento, no seu metabolismo de glicídios, né, uma tendência ao diabetes. Toda gestante tem, né? Como é que funciona isso? O corpo da mãe, né, começa a resistir à ação da insulina, né? E essa insulina não consegue colocar com facilidade o açúcar que está no sangue para dentro da célula para ser metabolizado e utilizado pela mãe. A insulina materna parece que para um pouco de funcionar. E aí o que isso acarreta? Olha como a natureza é sábia. Esse açúcar não entra na célula da mãe, fica no sangue. E no sangue ele vai para a placenta. E na placenta ele vai para o bebê. E aí quem que usou o açúcar? O bebê. Então, esse efeito diabetogênico, ou seja, esse efeito que é parecido com um diabetes, na verdade ele é fisiológico na gravidez, ele acontece sobretudo por volta da 28ª semana, ele começa a ficar mais exuberante, porque aí é o momento também em que o bebê precisa de mais substância para ganhar peso e crescer, né? De 28 semanas até 28 semanas ele ganhou 1 quilo, e de 28 semanas para 40, faltando 12 semanas, ele vai ganhar mais 2 ou 3. Né? Então, realmente aqui é um momento de virada onde esse aporte de glicose para o bebê é muito importante. Então, a mãe faz um efeitozinho diabetogênico no seu metabolismo glicídico e essa glicose sobra para o bebê. Mas algumas mulheres fazem isso acentuadamente. E aí surge o diabetes gestacional. Então, o diabetes gestacional é rastreado rotineiramente desde o início da gravidez. Mas quando chegamos ali no início do terceiro trimestre, é muito importante fazer um teste de tolerância para identificar se essa gestante tem alguma tendência ao diabetes gestacional. Não é raro o diagnóstico e a maioria das vezes ele está relacionado a um hábito de vida, uma alimentação e uma questão de exercício precário dessa mãe, né? Então entramos no terceiro trimestre. Aí, no terceiro trimestre, começa novamente uma certa disputa, como foi no início, né? Uma força agressiva do embrião sobre a mãe para poder invadir o útero, se implantar e desenvolver sua placenta, né? Um momento agressivo do embrião contra o corpo materno. E o que a gente observa no terceiro trimestre? Um processo agressivo agora da mãe contra esse corpo estranho, promovendo um processo de expulsão que vai acontecendo lentamente ao longo do terceiro trimestre, né? O bebê está chegando à sua maturidade, então vamos nos preparar para o parto e por volta então de 30 semanas, 32 semanas, fazemos um primeiro exame de ultrassom, né, ainda acrescido de uma análise de Doppler, para ver como é que está o fluxo placentário, como está a idade dessa placenta, como está o desenvolvimento, o percentil de crescimento desse bebê, como estamos de líquido amniótico, como está essa fartura desse ambiente agradável para esse bebê por volta de 32 semanas, que nós estamos aí beirando o 8º mês.
Com 34 semanas, um exame também deve ser feito, que é a pesquisa da presença dos streptococcus. Parece às vezes um pouco demais, né? A gente saber que fazer toda essa pesquisa do streptococcus genital, na flora genital, para usar um antibiótico no momento do parto, sabendo que a infecção do streptococcus é uma infecção não tão comum assim. Porém, a gente sabe também que a infecção por esse germe, quando acontece, ela é muito grave, sobretudo para os bebês. Então, ninguém quer passar pela experiência, a gente sabe que a prevenção existe, que é eficaz. Então, faz-se a pesquisa dos streptococcus na flora genital da mulher ao redor de 34 semanas, mas não precisa tomar nenhum tratamento nessa época. O importante é fazer a prevenção no momento em que o parto vai acontecer. Para essa mãe que teve um resultado positivo na presença dos streptococcus na flora vaginal, a prevenção deve ser feita no momento do parto. Principalmente ainda se ela tiver uma história de ter rompido a bolsa durante um tempo mais prolongado. Bom, chegando nos finalmente da gravidez, né, ao redor de 37 semanas, então nós vamos estar fazendo aí talvez o último exame de avaliação do bem-estar do bebê, de avaliação, digamos assim, do tanque de gasolina desse infante que vai dar à luz nas próximas semanas, né? Então, a observação do líquido amniótico, da placenta, do fluxo sanguíneo, a observação do tônus do bebê, da movimentação dele, dos movimentos respiratórios, a realização da cardiotocografia, que é como se fosse um eletrozinho do coração do bebê. Tudo isso é muito importante nesse exame final para se avaliar o bem-estar e a reserva que essa criança tem para passar por um trabalho de parto, né? Para entrar num processo de trabalho de parto. Então, essa é um perfil simples e básico da assistência pré-natal, de como ela é feita, da importância dela, porque a gente preza tanto por todos esses exames e qual é o significado, né, desses exames, qual a importância desses exames. Vamos dizer também algumas coisas em relação à gravidez, né, ao processo de gestação, como, por exemplo, atividade física. Muitas pessoas perguntam se pode fazer atividade física na gravidez. Pode, deve. Na verdade, alguns estudos mostram que mulheres que têm uma atividade física têm melhores resultados perinatais do que as mulheres sedentárias, né? Então, uma atividade física que vai começar porque eu engravidei e agora quero fazer exercício, talvez seja uma situação mais delicada. Mas quem já faz exercício e engravida, pode continuar fazendo seu exercício com algumas ressalvas que eu vou fazer aqui, né? Isso não quer dizer que quem não faz exercício não pode começar a fazer na gravidez, mas tem que começar com uma boa orientação, de uma forma bem escalonada, né? Tanta gente entrando aí, puxa, a Alana lá dos Estados Unidos, boa noite, tudo bem? Vamos ver. Exercício físico para gestante no primeiro trimestre, né? Todo mundo fala, engravidei e parei. O primeiro trimestre é um trimestre realmente frágil, né? Com risco, né? Qualquer situação de impacto, qualquer situação, uma medicação, qualquer situação de uma exposição química, tudo isso pode interferir na gravidez nessa altura. Então, no primeiro trimestre, o exercício físico, ele vai fazer diferença sim. Ele não precisa parar de ser realizado, mas ele tem que ser adequado, né? O que quer que você venha fazendo, ele tem que ser adequado. A gente contraindica na gravidez os exercícios que venham envolvidos com impacto, né? O exercício como uma corrida, o exercício como um pular, um saltar, um exercício como uma dança, o exercício como um trote de um cavalo. São exercícios que geram uma vibração e um impacto que se repercute dentro do útero. E em qualquer idade gestacional isso pode ser comprometedor, mas imagine no primeiro trimestre, quando aquele polo embrionário está tentando se implantar no útero, né? Então, não é o exercício adequado. O exercício que contém impacto deve ser evitado.
Mas o exercício aeróbico sem impacto é bem-vindo. A pedalada, a natação, a hidroginástica, a caminhada, não tem problema. Exercício como a musculação também não é um exercício muito saudável para a gestante. A musculação transformada num exercício mais aeróbico e com menos carga é bem tolerada, mas a musculação, um exercício de força excessiva durante a gravidez, vai gerar um aumento de pressão intracorporal, né? Um exercício cujo princípio é muita força e pouco movimento, certamente vai aumentar sua pressão intratorácica, consequentemente vai aumentar sua pressão intraabdominal, e aumentando sua pressão intraabdominal vai repercutir para o útero também. Talvez no primeiro trimestre esse exercício não seja tão comprometedor, mas no segundo e terceiro trimestre vai ser bastante. Então, pode-se fazer uma musculação, mas o exercício tem que ser transformado num exercício mais aeróbico, com mais movimento e menos peso, né? Mas o que nós recomendamos? Os exercícios sem impacto e aeróbicos. A gestante pode fazer. Pode fazer yoga, pode fazer pilates, mas o seu professor tem que saber do seu estado gestacional. Isso se aplica tanto ao primeiro, quanto ao segundo, quanto ao terceiro trimestre. Não precisa parar de fazer exercício também no terceiro trimestre. Precisa adequar o exercício, né? Gente, quem quiser pode ir mandando pergunta. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, mas depois eu vou responder. Então, voltando aqui. Além de exercício, o que mais é importante a gente falar da gravidez? A gente já falou dos 3 trimestres, já falou do que é feito do ponto de vista de assistência obstétrica, e estamos falando agora um pouco de algumas dicas com relação a exercício físico, né? E dicas de postura, né? Muito importante a mulher adaptar a sua postura na gravidez, né? É normal que esse crescimento do abdômen faça com que o centro de gravidade dela seja jogado para frente. E ela, para compensar isso, tem que aumentar, forçar uma lordose para jogar os ombros para trás. E isso cria nela uma postura totalmente diferente da que ela está habituada, que pode ser incômodo ao longo do dia ou pode ser incômodo à noite. Então, o que a gente recomenda? Que além do exercício físico, que ela faça movimentações a cada 50 minutos. Se trabalha sentada, levanta um pouco, anda por 10 minutos. Se trabalha em pé, senta um pouco durante 10 minutos, a cada 50 minutos, né? Alguém está perguntando aqui, é mito ou verdade sobre existir um melhor lado para dormir no período da gestação? Então, assim, dormir de lado na gravidez é a posição que você vai encontrar mais conforto normalmente. Não tem problema você dormir de barriga para cima, você não vai conseguir dormir de barriga para baixo depois de uma certa idade gestacional. Pode dormir como bem quiser, né? Agora, o que se fala é que dormir de barriga para cima não é bom para o bebê. De fato, essa é uma posição comprometedora, mas não em qualquer hora da gravidez. Essa é uma posição comprometedora lá na hora do trabalho de parto, sobretudo na hora do parto, do período expulsivo. Essa é uma posição em que o útero repousa sobre a veia cava e a artéria aorta, que são os grandes vasos abdominais, e dificulta o retorno venoso, dificultando a oxigenação pulmonar e novo sangue arterial com oxigênio para nutrir o útero. Então, de uma maneira geral, essa posição vai diminuir a nutrição de oxigênio e de fluxo sanguíneo arterial para o útero. Durante o trabalho de parto, onde o útero já está se contraindo, já está espremendo o bebê, já está colocando ele numa situação de cheque, isso pode fazer diferença sim. Mas durante o momento em que você está dormindo na sua casa, se você se sente melhor dormindo para a esquerda, ou dormindo de barriga para cima, pode dormir. Mas eu te garanto que depois de 34 semanas você não consegue mais dormir de barriga para cima, porque isso não vai te fazer bem e você vai sentir mal e vai querer virar de lado. É uma coisa praticamente automática. Então, vamos voltar lá à questão, eu respondi essa questão da posição, porque estava falando de postura, né? De que a gestante tem que se movimentar, de que a gestante tem que se levantar, ela tem que fazer a atividade, ela não pode trabalhar o dia inteiro sentada.
ela tem que ter momentos de pausa, ela tem que estar bem hidratada, ela tem que ter uma atenção especial no seu trabalho, né? Já ouvi dizer que é melhor para o bebê dormir de lado, o direito. O que influencia? Não, tanto faz do direito ou esquerdo. Virar para o lado é sempre melhor. A gente sempre recomenda o esquerdo, porque a veia cava está mais à direita, desobstrui mais fácil, mas virando de lado está bem. Outro assunto importante com relação ao pré-natal inteiro, a assistência pré-natal, é pensar um pouco assim, do que esse bebê vai se formar, né? Quais são essas, que células são essas que vão gerar o meu bebê? São células minhas? São células do que eu vou comer? Do que eu vou ingerir? Então, a alimentação traz um papel muito importante, né, da gravidez. O que você ingere, na verdade, vai se transformar em você. É uma maneira de você fazer o mundo se transformar em você. Quando você come alguma coisa, o seu corpo recebe aquilo, processa aquilo, digere aquilo, desmonta aquilo, e depois que aquilo vira uma molécula, recebe um carimbo de que agora aquilo é seu. Uma célula self, uma célula sua. E essa célula vai fazer parte do seu corpo ou do seu bebê, né? Então, como é que funciona isso? Se você toma Coca-Cola e come chantilly, você está levando essas células aí, né? Qual é a árvore que dá Coca-Cola? São células totalmente fora do âmbito da natureza humana. Então, qual a melhor dica para uma alimentação da gestante? Pense numa alimentação natural, numa alimentação o mais natural possível. Saiba que quando você está comendo um bife de hambúrguer, é bem diferente de você estar comendo um filé, né? Que quando você está tomando um suco de laranja espremido no espremedor, é bem diferente do que um Del Valle. Quando você come uma comida industrializada, ela vem junto com uma série de produtos. Produtos de conservantes, acidulantes e mais um monte de produtos químicos, né? Então a gente deve ter o foco da alimentação da gestante. Na verdade, isso deveria ser sempre, mas na gestação mais ainda, porque na gestação não só a gestante está se alimentando, como ela está formando o seu filho. Então, pensar que quando você vai se alimentar, aquilo que você está ingerindo vai virar você e vai virar o seu filho, pode te ajudar a fazer escolhas mais corretas. Em vez de você comprar um pacote de Cheetos, andar um pouquinho mais e comprar uma cenoura, comprar um produto orgânico e preparar sua comida em casa e ter um zelo um pouco maior por essa transformação do mundo em você, que é a alimentação, né? Então a gente prega pela alimentação natural. Não quer dizer vegetariana, quer dizer uma alimentação onde você sabe de onde veio aquilo que você está comendo. E quanto mais próximo aquilo que você está comendo estiver da sua natureza, melhor. E um parâmetro bom para você saber se é próximo ou não é você olhar o prazo de validade. Qualquer coisa que dure mais que um mês é industrializado demais. Pense bem, se você quer tomar um leite mais fresco, compra um leite pasteurizado, que é um leite que vai ter um prazo de validade de 7 dias. Mas se você quiser um leite mais químico, você compra um leite que dura 18 meses na sua prateleira, um leite longa-vida, né? Esse é mais artificial. O leite pasteurizado é um pouco mais próximo da fonte, né? Então, nossa pregação é: uma nutricionista vai te orientar o tipo de alimento adequado, a composição adequada, a quantidade de calorias que seria interessante para você, mas você tem um foco numa alimentação totalmente natural, que você consegue ver a origem do produto. Não compre o bife de hambúrguer, compre o filé. Quero comer um sanduba, não vai comer um cheeseburger no fast food. Você vai comer um filé com queijo Minas. Você percebe a diferença? Então,
procura ter essa orientação na tua alimentação. Fala um pouquinho de princípios das principais doenças que ocorrem na gravidez. Vamos falar um pouquinho das principais doenças. A hipertensão gestacional é uma doença relativamente comum. Quem assistiu o vídeo desde o início viu que eu falei que no início do primeiro trimestre se trata um trimestre de invasão do bebê, né, de invasão do polo embrionário no útero para se garantir e poder formar sua placenta, sua unidade de trocas. Essa invasão precisa ser permitida pela mãe. Quando essa invasão não acontece perfeitamente, né, essa gestante vem a desenvolver a hipertensão gestacional, que raramente acontece antes da 20ª semana. Né? A hipertensão gestacional geralmente é uma doença da segunda metade da gravidez. Hipertensões gestacionais que começam na primeira metade têm uma promessa de serem casos graves. A hipertensão gestacional é talvez uma das doenças mais comuns. Está relacionado a vários mau hábitos de algumas mulheres. Graças a Deus, a maioria das vezes a hipertensão gestacional é uma hipertensão fácil de controlar, mas a hipertensão gestacional pode ter uma evolução muito maligna, muito rápida e um desfecho bastante fatal para mãe e bebê. É a doença que mais coloca em risco a vida materna na gravidez. E é a doença talvez que a gente mais comumente faz diagnóstico de complicações na gravidez. A outra delas é o que a Magda está pedindo para falar aqui também sobre a infecção urinária. A infecção urinária e as infecções genitais são relativamente comuns na gravidez e algumas delas podem levar ao trabalho de parto prematuro, a situações de infecção renal e é uma complicação também. Ainda dentro do que me pediram para falar de complicações, eu vou falar então sobre o diabetes gestacional, que olhando um pouquinho para trás no vídeo, já comentei como é que funciona, por que acontece. E o diabetes gestacional não é tão raro assim. O diabetes gestacional frequentemente também está associado a maus hábitos, uma dieta não boa, falta de exercício físico. Uma vez a gente faz o diagnóstico, conversa com a gestante, explica o perigo, como que pode ter um desfecho negativo, um diabetes gestacional. Ela se preocupa, ela passa a fazer uma dieta melhor e aí logo o diabetes está controlado. Graças a Deus, a maioria dos casos é assim. Né? Aninha, lá da Espanha, me pedindo para explicar como é que ela pode absorver ômega 3 se tem alergia a peixe. Ana, não dá, não. Com peixe você não vai conseguir absorver ômega 3. Não tem só nos peixes, outros alimentos têm. Mas a ômega 3 também hoje não é muito difícil de você fazer uma reposição com um comprimido. Se a sua alergia for ao peixe, não ao ômega 3, você vai poder tomar um comprimido de ômega 3. Pode ficar tranquila, tá bom? Vamos voltar aqui. Ô Simone, que bom, hein? Muito obrigado. Principais doenças que ocorrem na gravidez. O melhor lado para dormir nós já falamos. Puxa, cadê que eu fiz de errado aqui? Então, vamos lá. Falamos sobre o pré-natal hoje. Se quiser mais perguntas, gente, deixa eu abrir aqui, peraí. Falamos... Como se pode... qual a melhor forma de cuidar e prevenir do edema? O edema... Assim, não se assustem com o edema, né? O edema é um processo compensatório do organismo feminino. O excesso, a sobrecarga do coração e do sistema cardiocirculatório da mulher durante a gravidez, né? O trabalho cardíaco aumenta mais de 100%,
o fluxo, o volume sanguíneo aumenta quase 30%, né? Então é uma sobrecarga imensa. Para algumas mulheres isso é demais, né? E quando é demais, o organismo dá um jeito de compensar. Como é que ele compensa? Ô, Marcelo, muito obrigado. Ele compensa tirando um pouco do líquido do espaço intravascular de dentro do vaso para o intestício. E aí deposita lá e faz aquele pezinho de pãozinho francês da gestante, né? Sem problema. Isso é uma compensação. O organismo da mulher, quando faz isso, está compensando uma incapacidade de gerenciar esse volume cardiocirculatório como ele está no momento. Isso pode ser uma sobrecarga. Então, primeira noção, nós temos que esvaziar esse edema de uma maneira fisiológica e não de uma maneira antifisiológica, né? Quando você tenta esvaziar o edema simplesmente botando ele de volta para dentro do vaso, esse edema vai surgir em algum outro lugar. Eu já vi surgir no pulmão da gestante, fazer edema pulmonar mais de uma vez. Então, temos que tomar cuidado com o excesso de zelo com a estética, e a gente vai e faz uma drenagem linfática eficaz, e aí coloca o líquido de volta para dentro, mas não faz o que é importante para evitar realmente o edema. O que que evita o edema? O que que trata o edema? Por que que o edema acontece? Sobrecarga, gente, sobrecarga na vida dessa mulher também. Melhor maneira de tratar o edema é repouso. Para de trabalhar um pouco, fica em casa, de perna para o ar, vai ler um livro, vai ver televisão, para um pouco, não é para ir para a rua. E aí o edema diminui, a mulher urina mais, e essa pressão também, que começa a subir quando começa a inchar muito, se controla. Então essa é a melhor maneira de prevenir e cuidar do edema, viu? Vamos ver aqui, teve uma pergunta. Existe alguma forma de prevenir efetivamente as estrias na barriga da mulher? Todo cuidado é pouco. Há mulheres que têm mais tendências às estrias do que outras. A melhor maneira de fazer a prevenção da estria é a gestante estar bem hidratada pela boca. Existem alguns cremes que são eficazes, mas quando a mulher tem a tendência à estria, às vezes é inevitável. Meu colega Emerson, dermatologista, acabou de entrar, podia palpitar sobre as estrias também para ajudar a gente aqui. Reta final da gravidez. O que podemos sentir? Como saber a hora certa de ir ao hospital? Muito bem. O assunto aí beira o trabalho de parto e o parto, que podemos ser o assunto do nosso próximo vídeo semana que vem. Falar só sobre parto e trabalho de parto. Mas a mulher, quando vai chegando na reta final, ela começa a sentir as contrações. Não é no dia do trabalho de parto, é bem antes. Ela começa a sentir contrações de treinamento, são as contrações de Braxton Hicks. São as contrações que vão já preparando o útero, treinando o útero, esvaecendo o colo, pesando sobre o colo, preparando essa bolsa, preparando esse bebê, né? Então essas contrações vão sendo perceptíveis, aí depois de perceptíveis elas são um pouco mais do que isso, elas se tornam dolorosas, até o momento que você começa a ter uma contração ritmada, uma atrás da outra, num período de intervalo de tempo relativamente curto, de 3 ou 4 minutos, no intervalo de uma contração a outra, e aí você está em trabalho de parto. Quando vai para o hospital? Quando isso ficar bem forte, né? Quando você tiver uma dificuldade de estar tolerando essa situação natural. Qual é a outra pergunta? Como prevenir ou melhorar a hipertensão gestacional? Prevenção da hipertensão gestacional um pouco em relação ao desconforto no final da gestação e as contrações. Tá. As contrações causam desconforto na maioria das mulheres. As contrações não começam no trabalho de parto, começam semanas antes. Elas vão acontecendo de tempos em tempos, geralmente elas acontecem sem você perceber, daqui a pouco elas acontecem com você percebendo, a pressão, o enrijecimento do abdômen, e depois elas se tornam perceptíveis e dolorosas. E depois elas se acentuam, entram numa frequência ritmada e geram o trabalho de parto. Essa relação
entre as contrações e o desconforto que a gestante vai sentir. Boa noite, Gabi. É normal ter dor de cabeça no primeiro trimestre da gravidez? Sim, é super normal, né? É super comum isso. No primeiro trimestre e na gravidez inteira. Mas lembra o que eu falei no início da apresentação? O primeiro trimestre é um trimestre bastante incômodo para a mãe. Ela está sendo invadida pelo embrião, agredida pelo embrião, num cortejo de hormônio que ajuda isso a acontecer e que causa muito efeito colateral, que é o beta-HCG. Né? Então, durante esse primeiro trimestre, são muitos os efeitos colaterais e a dor de cabeça é tipicamente uma delas. Né? Então, a gente evita usar medicação, tenta usar terapias alternativas para ajudar a mãe a sair dessa zona de desconforto de cefaleia. Quando precisa, a gente medica. Até quantas semanas é seguro esperar o trabalho de parto? Pergunta da Bruna. Legal, boa pergunta, Bruna. Seguro 40 semanas, né? E passou de 40 semanas, se trata de uma gestação prolongada, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Não significa que a interrupção gestacional tem que acontecer de forma alguma. Então pode-se chegar a 41 semanas. A maioria dos protocolos de muitos hospitais tem 41 semanas como uma semana limítrofe, mas é muito importante observar, no caso de cada gestante, se essa conta está batendo, se essa conta está batendo com ultrassom, se essa idade gestacional é isso mesmo, né? Então, digamos que 41 semanas é uma espera protocolar. A partir daí, começa a se correr riscos e o casal tem que tomar as suas decisões. O que foi a pergunta aqui? Sobre o que tomar para dor de cabeça. Não é muito o objetivo do vídeo a gente estar falando de terapêutica, de tratamentos, nem tampouco medicações. Então, o que eu vou te dizer assim, cefaleia na gravidez precisa, muitas vezes, de uma boa hidratação, de um repouso, de um ambiente tranquilo e uma desconexão com seus fatores de estresse do cotidiano. E aí você consegue ir para um quarto escuro, relaxar e melhorar, sem precisar tomar remédio. A primeira orientação o que a gente vai dar é essa, né? De ficar num ambiente onde você possa ter essa recuperação. Vamos ver aqui como é que está de horário. Estou com pouca bateria. Tem algumas perguntas ainda chegando aqui. Até quando a apresentação do bebê pode girar? Normalmente a gente vê com muita frequência os bebês virarem até 32 semanas. Mas com 34, 36 já é bem mais difícil, né, o bebê virar, mas eu já vi virar com 38, por incrível que pareça. Então, na medicina não tem uma matemática muito fiel. Então, o que a gente se pega? Pelos últimos ultrassons para ver a posição que está o bebê. Geralmente o bebê vira, quando ele está sentado, ele vira para a posição de cabeça, que é a melhor posição para o parto normal. Eu não vi já o bebê estar de cabeça bem posicionado para o parto normal, com 36 semanas sentar, isso é bem mais difícil, né? Então, quando a gente está esperando um parto pélvico, e aí o bebê às vezes vira para cefálico e tem uma situação de parto mais tranquila, né? Estou me planejando, a Gabriela, estou me planejando para realizar um parto domiciliar. Gostaria de saber até que ponto pode me assegurar que, caso seja necessário realizar uma transferência hospitalar, meu plano de parto seja respeitado. Gabriela, é bem complicado, né? O parto domiciliar não é um parto institucionalizado no Brasil, né? Não tem um hospital de retaguarda que fica como se faz no primeiro mundo. Então, acho que numa migração dessas, todos vão descer o plano de parto, mas não dá para segurar, né? A situação que você chega também, né?
parto domiciliar é um parto factível, ele é feito em muitos países do primeiro mundo, mas com uma estrutura que aqui no Brasil a gente não tem, não se oferece. Então ele passa a ser um parto de maior risco aqui, num país como o nosso. Então, eu acho que o que você está perguntando é como vai ser interpretado pelos profissionais do hospital o fato de você que estava tentando fazer um parto domiciliar. Acho que é isso que você está perguntando, né? Estou ficando com pouca bateria, não vou conseguir continuar muito, vou responder as últimas perguntas. Gestação e direção. Até quando a gestante pode dirigir? Boa pergunta, Janaína. A gestante pode dirigir até quando ela se sentir segura. Não existe nenhuma legislação que impeça a gestante de dirigir em trabalho de parto levando si própria para o hospital. Ela pode, não tem problema. Ela tem que se sentir segura para isso. Ela tem que tomar certos cuidados, né? Já tive casos de gestante que capotou com o carro durante a gravidez. Ainda estava com o filho mais velho no banco de trás. Graças a Deus deu tudo certo, sem problemas, mas tem que redobrar o cuidado, né? Mas não é impeditivo, pode usar. A movimentação fetal, quando diminui? Boa pergunta. A movimentação fetal é um parâmetro que é um dos parâmetros mais legais que a mãe pode monitorar do bem-estar do bebê, né? A diminuição da movimentação fetal pode ser um sinal mais precoce do sofrimento fetal. A monitorização da movimentação fetal é recomendada depois de 36, 37 semanas, não padronizadamente para todos os casos, mas a partir daí a gestante pode fazer um controle do bem-estar do seu bebê em casa mesmo, uma vez ao dia, fazendo esse controle da movimentação fetal, uma técnica que a gente ensina no consultório. É importante. A diminuição da movimentação fetal no momento do termo, né, do final da gravidez, no 9º mês, pode ser representativa de algum tipo de sofrimento. Mas diminuição de movimentação fetal é um parâmetro que tem uma técnica para medir. Não é um parâmetro subjetivo, que você, meu Deus, meu filho diminuiu de mexer, então ele deve estar passando. Cuidado lá com essas interpretações. Tem uma maneira certa de fazer essa avaliação. Então a movimentação fetal é um parâmetro interessante para a gente corroborar com os outros exames que nós vamos fazendo durante o final da gravidez para garantir que está tudo indo bem. Tem mais uma pergunta da Amanda que não consegui atender hoje, né, Amanda? Quais alimentos ou quais alternativas naturais que evitam o refluxo no final da gestação? Caramba, o alimento que vai evitar o refluxo, né, o que acontece no final da gravidez? Aquele útero está aqui em cima, né, o teu estômago está espremido, e aí espremido ele espreme o diafragma, e quando você respira, espreme o estômago para baixo, a situação está complexa aqui. Então, você não tem espaço para alimento no estômago, na verdade. A melhor maneira de você prevenir o refluxo é comer feito passarinho. Você vai comer um pouquinho o tempo todo, mas você não consegue bater um pratão. Porque se encher esse estômago, vai ter refluxo esofágico, né? Então, alguns alimentos podem ajudar a aliviar o refluxo, né? Agora, esse refluxo no finalzinho da gravidez, como você está agora, Amanda, a melhor dica é tentar, à noite, comer uma comidinha já meio digerida, então já mais cozidinha um pouco, uma sopinha, uma coisa assim mais fácil de digestão, e durante o dia não comer muito em cada refeição, mas fracionar bem a dieta. Faltou alguma pergunta aqui para responder? Espera aí, faltou. Bom, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenha ajudado a esclarecer vários assuntos. Acho que alguma coisa faltou ser dita aqui, mas já estamos com um tempo corrido, o telefone ficando sem bateria. E foi um prazer estar aqui falando para vocês. Espero que tenha sido útil. Semana que vem, então, a gente, dando andamento, continuidade, a gente pode falar um pouco sobre o trabalho de parto, sobre o mecanismo do trabalho de parto. Um pouquinho da fisiologia, como é que isso acontece. Aí, se vocês quiserem fazer pergunta, estamos lá de novo. Tá bom? Obrigado. Boa noite.